Sou advogado, tenho contrato de honorários com o meu cliente e bloquearam o patrimônio dele para pagamento de outras dívidas dele, talvez sequer relacionadas com o trabalho, com o contrato de honorários que eu tenho com ele. O que fazer? Bom, meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente, compartilhe, por favor, não pule as propagandas. Eu já passei por isso no passado, é muito ruim. Você ajuiza uma ação ou você formula uma defesa, o seu cliente deseja lhe pagar, porém o bloqueio de bens dele, talvez decorrente de outros credores dele, bloqueio de bens posteriores ao contrato de honorários, posteriores à sua defesa, talvez posteriores a todo o processo que justificou a sua cobrança de honorários. O bloqueio de bens dele prejudica estou falando com você, advogado, prejudica o recebimento dos seus honorários, verba alimentar indispensável para a sua manutenção. Muito bem. Existe agora o artigo 24A da Lei 8.906. Esse artigo 24A foi incluído no Estatuto da Advocacia em 2022. Vamos ver o que ele diz. No caso de bloqueio universal do patrimônio do cliente por decisão judicial, garantir-se-á ao advogado a liberação de até 20% dos bens bloqueados, para fins de recebimento de honorários e reembolso de gastos com a defesa, ressalvadas as causas relativas a crimes previstos na lei tal, que é a lei de entorpecentes, lei de drogas, e observado o disposto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal. Então aqui, o Estatuto da Advocacia, o Estatuto da OAB, assegura 20% do montante bloqueado para pagar a dívida para pagar os honorários advocatícios. Se você não assina, se você não assiste, se você não acessa o site Conjur, eu recomendo que o faça. Temos aqui uma decisão judicial uma decisão judicial do STJ, o azarado, o coitado do advogado precisou chegar no STJ para ter respeitado o direito previsto na Lei 8.906/24A, que eu acabei de ler. Juiz não pode barrar a liberação de valor para o pagamento de advogados. O título da notícia é lindo. O título da notícia é lindo e óbvio, mas o que é triste é o fato de que esta decisão não veio nem do primeiro grau e nem do segundo grau. Vamos ler aqui alguns trechos da notícia direto do site Conjura. Aqui. Depois eu quero ver a sua opinião. Aqui, site Consultor Jurídico. Título: Juiz não pode barrar a liberação de valor para pagamento de advogados. Conforme, isso aqui é um processo criminal, tá, pessoal? Conforme o Estatuto da Advocacia, nos casos em que há bloqueio universal do patrimônio do cliente por decisão judicial, o advogado tem o direito à liberação de até 20% desse montante para o recebimento de honorários. Não cabe ao juiz restringir. A conclusão é da 5ª turma do STJ, que deu provimento ao recurso de mandado de segurança pelo escritório tal, aqui, Ioc Paiva Advogados, contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. A banca de advocacia tem contrato para receber R$1.300.000 de um cliente, que enquanto alvo de investigação teve todo o seu patrimônio bloqueado, mais de 15 milhões. De acordo com o artigo 24A do Estatuto da OAB, que lemos agora há pouco, deve-se garantir ao advogado a liberação de até 20% dos bens bloqueados para recebimento de honorários e reembolso com gastos de defesa. No caso dos autos, a liberação poderia ter sido de até R$3 milhões. Aí vamos ver aqui o fundamento do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no entanto, entendeu que o valor seria muito elevado e sem relação de proporcionalidade com a fase incipiente das investigações. Assim, limitou a liberação ao montante de R$500 mil. Ao STJ, o escritório de advocacia sustentou que a lei não prevê
discricionariedade do juiz na fixação do valor que pode ser liberado, nem lhe é permitido substituir a vontade dos contratantes para alterar a data do pagamento. Por que será que, mesmo a lei dizendo expressamente algo, o Poder Judiciário, neste caso, se sentiu confortável em avaliar se o valor dos honorários contratados entre advogado e cliente é baixo ou alto? Nós temos a tabela de honorários da OAB, que prevê percentuais de fixação de honorários, percentuais mínimos. O advogado não é obrigado a contratar naqueles percentuais. Nós temos uma lei que assegura até 20% dos bens bloqueados pelo cliente, dos bens bloqueados do cliente, para serem reservados, até 20%, para pagar os honorários advocatícios. E isso faz todo sentido, porque se o cliente não tiver condições de pagar o seu advogado, como que ele se defenderá? Vamos raciocinar. Neste caso aqui, nós temos realmente valores altos, mas valores altos significa responsabilidade maior e provavelmente uma pessoa que está discutindo 15 milhões de reais, que tem patrimônio de 15 milhões de reais, naturalmente contratará, procurar advogados cuja régua de honorários seja mais alta. Então o advogado decide, olha, para prestar tal serviço eu desejo tanto, 1.300.000 reais. O cliente concorda, beleza, eu quero contratar este advogado. E considero que no caso dele, 1.300.000 reais não é excessivo. A lei assegura preservar 20%, patrimônio de 15 milhões, 20% são 3 milhões. E aí vem o Tribunal de Justiça de São Paulo e diz que não, 1.300.000 é muito dinheiro, é demais, não precisa tanto, o advogado não precisa de tanto, vamos bloquear apenas 500 mil. Olha só, como que a pessoa vai se defender se não tiver a autonomia para pagar o seu advogado? E como que ela se defenderá se tiver uma autonomia limitada? Eu considero, eu nunca recebi, nunca nenhum cliente meu me procurou e me pagou 1.300.000 reais para nada. Mas existem pessoas que conseguem, por N razões pessoais e estratégias profissionais e tudo mais, conseguem valorizar o seu tempo e a sua mão de obra a ponto de justificar uma cobrança nesses patamares ou até mais. Quem coloca preço no meu trabalho sou eu. Quem coloca preço no trabalho de você que está em casa é você. Não cabe ao judiciário dizer se aquele advogado está cobrando caro demais, ainda mais quando o cliente concorda em pagar. Ao fazer esta limitação, neste caso aqui, estamos falando, nesse caso concreto, estamos falando de valores de 1 milhão e poucos mil reais, e o Tribunal de Justiça de São Paulo concordou em bloquear 500 mil, o que para mim pode parecer bastante, para você que está em casa provavelmente também parece bastante, mas dependendo do volume de trabalho, da qualidade da quantidade de tempo, dedicação e tudo mais, talvez muitos profissionais se recusem a trabalhar por valor menor do que esse, talvez até mesmo por tal quantia seja insuficiente, não sei. Mas esse tipo de decisão que fere a lei e que desmoraliza, desprestigia a autonomia do cliente para pagar o seu advogado e oferece insegurança para o advogado no que diz respeito ao recebimento dos seus honorários, é uma ameaça a todos nós. É uma ameaça a você que está em casa. Se você que está em casa estiver respondendo um processo injustamente, você precisará contratar um advogado para se defender. Se houver um bloqueio de bens seus, e talvez você não tenha um patrimônio de 15 milhões, talvez você tenha um patrimônio de 100 mil reais. E aí você contrata com o seu advogado uma defesa em um processo complexo de 20 mil reais. Para muita gente, 20 mil reais é uma fortuna, mas dependendo do tipo de ação, muitos e muitos e muitos advogados não aceitam nem para arrancada pegar aquela causa em troca de 20 mil reais. E aí talvez você precise contratar honorários de 20 mil reais
para fazer uma defesa em função de uma acusação injusta. E aí vem o judiciário e bloqueia seus bens e impede que você pague o seu advogado. Como é que fica? Qual a sua opinião sobre isso? Um grande abraço e até o próximo vídeo.